Então, eu vou passar primeiro uma visão geral do que é o au pair, para quem está entrando ainda nesse mundo, porque eu lembro que quando eu comecei a ver muitos blogs na minha época, eu ficava muito perdida com informações ou desinformações, né, da internet, e para mim era tudo tão novo, né? Então, para quem está aí começando nesse mundo do au pair, vai entender o que é o programa primeiro, né? E se você se encaixa nele. Então, vamos dar uma visão geral, né? O que é o au pair? O au pair é um programa de intercâmbio para estudantes, né? Para quem quer também trabalhar como babá nos Estados Unidos. É um intercâmbio muito acessível se você for comparar com outros intercâmbios de estudante. Que tem, quando eu queria ir para os Estados Unidos, tinha intercâmbio de 30 mil, 40 mil, que para minha realidade era impossível. Mas o au pair, ele é super acessível. Então, é um intercâmbio que vale a pena fazer, se você tiver experiência com crianças. Então, de um modo geral, deixa eu colocar aqui para vocês que eu preparei a visão geral do que a gente precisa para ser au pair, né? Então, você precisa ter de 18 a 26 anos, né? Algumas agências, que nem muitas meninas falam, nossa, eu já tenho 26, será que eu consigo? Muitas agências, elas aceitam você com já 26 anos. Eu já tinha 26 anos quando eu procurei o au pair, quando eu soube do au pair. Então, eu ia fazer 27 em novembro, e aí eu comecei a pesquisar sobre o au pair em janeiro, e aí eu embarquei em julho. Então, em julho, eu embarquei e fui para os Estados Unidos, e em novembro eu fiz 27. Então, se você tem 26 anos, não se preocupe, que ainda dá para você participar, se você tem 26 anos completos, ok? Então, não se preocupe, que lá você pode fazer 27 lá. O que você tem que se atentar só é o prazo para conseguir passar por todas as etapas, né? Porque nós temos a entrevista com a agência, primeiro, né? Aí depois você precisa achar uma família e depois você precisa ir atrás do seu visto. Então, esse tempo você precisa ter ainda 26 anos incompletos. E aí, quando você viajar, você pode completar 27 lá. Então, de 18 a 26 anos, você precisa ter experiência com crianças. A experiência tem que ser comprovada, ok? Porque eles vão ligar para a sua referência. Você tem que dar 3 referências. 2 não pode ser família. A terceira pode ser família. Então, você tem que ter de 200 a 300 horas de experiência como babá. Uma delas pode ser família. Não precisa ser exatamente como babá, precisa ser com crianças. Você pode ser uma voluntária em algum lugar, numa creche, numa escola, mas tem que ser com crianças, ok? E são, então, de 200 a 300 horas, dependendo da agência. Você tem que ser solteira, sem filhos, não pode ter filhos. O ensino médio completo, precisa ter CNH para entrar, porque a gente dirige muito as kids, muito. Então, vocês vão dirigir muito lá, então precisa ter CNH. E o inglês, eles pedem
intermediário, mas com o curso dá para entrar com o inglês básico, né? E porque eu passo muitas dicas. Então, hello, Nath, boa noite. Então, então você pode ir com o inglês básico com a preparação certa, dá para ir, mas eles pedem intermediário, ok? Então, essas são a visão geral do que você precisa ter para entrar nesse programa. Se você se qualifica, se você preenche esses requisitos, ótimo, dear, você pode ser au pair.